Na nossa aula passada, a gente entendeu as características básicas da competência 4. Nesta segunda parte, a gente vai ver isso de uma maneira um pouco mais concreta, com truques utilizados por uma redação bem-sucedida e que tirou 200 na competência número 4. Na nossa aula passada, existem diferentes estratégias coesivas, mas eu gostaria de destacar duas. De todos os coesivos, aqueles que são mais facilmente percebidos pelo corretor e, portanto, o que deve valorizar a sua redação são as conjunções e os advérbios. Junto ao material didático desta aula, há uma listinha que eu chamo de lista de conectores, que traz as principais conjunções, locuções conjuntivas, advérbios e locuções adverbiais que estabelecem as relações coesivas. Sugestão: imprima essa folha e toda vez que você for fazer uma redação, consulte para que você tenha um repertório. Afinal de contas, eu não apenas coloquei as conjunções e os advérbios, mas eu coloquei o valor semântico, ou seja, o sentido, e a aplicação em algumas frases. Por que eu destaquei as conjunções e os advérbios entre todos os mecanismos coesivos? Porque eles reforçam o aspecto estrutural, que está avaliado na competência número 4, e o aspecto argumentativo, que está avaliado na competência 3. Ou seja, eu valorizo a coesão e a coerência. Nesse sentido, é importantíssimo dominar um repertório variado e adequado de conjunções e de advérbios. Eu sei que é difícil absorver esse tanto de teoria, é por isso que eu separei para vocês uma redação nota 1000 que usa diversos mecanismos coesivos diferentes. A gente vai analisar essa redação passo a passo, parágrafo por parágrafo. Lembrando, em que a gente tem que prestar atenção? A chamada coesão intraparágrafos dentro de cada um dos parágrafos e interparágrafos entre eles. É por isso que a gente vai pegar de parágrafo em parágrafo para perceber essas estratégias que a Fernanda, que foi uma das alunas que recebeu nota 1000 no Enem de 2018 e que foi minha aluna, o que ela fez de bom e o que ela fez de maravilhoso. Ela começa o primeiro parágrafo assim: no filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular os comportamentos dos seres humanos. Nessa primeira parte, eu já destacaria algumas expressões que, ao mesmo tempo que marcam a argumentação, criam uma ligação entre os argumentos. Por exemplo, o na realidade. A expressão na realidade, em geral, marca um confronto entre as coisas como são idealmente, ilusoriamente, e como elas são de verdade. Outra expressão coesiva muito importante aí é o a fim de, que indica finalidade, propósito, objetivo, e que é até muito utilizado na nossa competência número 5, proposta de intervenção, que é o tema do nosso próximo módulo. Continuando, a Fernanda vai explicar uma coisa do comportamento dos seres humanos. É por isso que ela usa esse que. Observa que antes do que tem uma vírgula, marcando que a gente tem uma oração explicativa. Ela continua, portanto, usando o coesivo que. Que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, gente, seus corpos de quem? Dos seres humanos. Então ela usou um pronome possessivo para marcar a coesão. São explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Aí ela já começa a próxima frase, que é o equivalente à tese dela, por meio de um embora, que é uma conjunção concessiva, marca um contraste. E aí ela diz assim: embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características. Que filme? O filme que foi citado antes. Então ela faz o que a gente chama de coesão lexical. A palavra filme retoma Matrix. O filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, gente, Fernanda é muito boa de serviço mesmo, né? Pois explicativo, conjunção explicativa e a expressão assim como estabelece uma comparação. Dois mecanismos coesivos que explicitam a relação entre as partes numa mesma linha. Pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os quem? Cidadãos. Usou o pronome oblíquo os para retomar cidadão. Aos filtros de informações impostos pela mídia. E ela vai explicar esse impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual.
Ou seja, o que introduz uma nova oração explicando a anterior e esses dois pronomes possessivos, os seus e o sua, retomam o cidadão que foi apresentado antes. Bom, a Fê, permita-me essa intimidade, ela foi minha aluna, a Fê continua o texto dela iniciando o segundo parágrafo, o primeiro desenvolvimento. E ela vai usar um coesivo sobre o qual eu falei na nossa aula passada, que é um coesivo de hierarquia. Ela mostra a ordem entre os argumentos. Ela optou pelo uso do em princípio, mas poderia ser também um inicialmente ou primeiramente. Ela diz assim: em princípio, cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman. E aí ela vai retomar o Zygmunt Bauman na próxima frase, segundo o autor. O autor é o Bauman que acabou de aparecer. Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico, aliado ao incentivo ao consumo desenfreado, resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e por informações atualizadas. Ou seja, apresentou o conceito do Bauman. Mas ela não pode simplesmente pôr o Bauman, ela tem que ligar o Bauman ao contexto da redação. É por isso que ela usa o nesse contexto, para retomar o contexto estabelecido pelo Bauman e o contexto da redação. Nesse contexto, que é uma expressão ótima de você grifar e deixar salva aí na sua redação, nesse contexto, possibilita-se a ascensão, no meio virtual, de empresas que se utilizam de algoritmos programados para selecionar o conteúdo a ser exibido aos internautas com base em seu perfil socioeconômico. Seu perfil socioeconômico, o perfil dos internautas, pronome possessivo retomando a palavra internautas, oferecendo anúncios de produtos e de serviços condizentes com suas recentes pesquisas, suas dos internautas que apareceu antes, em sites de busca ou de compras. Ah, mas e daí? Ela estabeleceu um contexto, ela vai, portanto, concluir o parágrafo. Olha que bonitinho o mecanismo coesivo que ela usa. Verifica-se, portanto, verifica-se dessa forma, verifica-se, então, conclusivo, o impacto da mídia virtual. Mídia virtual retoma internet, que tinha sido apresentado no início do parágrafo, na criação de necessidades que fomentam o consumo entre os cidadãos. Esses cidadãos aí é uma forma de retomar por hiperonímia, lembra, palavra mais ampla, internautas. A Fernanda tinha me prometido lá na introdução que ia falar de aspectos comerciais, financeiros, mercadológicos e aspectos intelectuais. É por isso que agora ela vai usar um ademais para iniciar o seu segundo desenvolvimento, porque ela está adicionando uma análise. Ela já falou do aspecto mercadológico, do mundo do consumo, e ela vai falar do âmbito intelectual. No lugar do ademais, ela poderia mostrar o uso do adicionalmente, observa-se também. Então, o ademais é um mecanismo coesivo de adição. Ademais, a influência do meio virtual, olha, que meio virtual? A internet, que estava lá em cima, atinge também o âmbito intelectual. Circula aí para mim nas suas anotações a palavra também. A palavra também, nesse contexto, reafirma a ideia de adição que tinha sido introduzida pelo ademais. Para retomar tudo o que ela tinha falado na frase anterior, ela utiliza o pronome demonstrativo isso. O isso é muito útil, porque é uma palavra curta que estabelece essa retomada. Isso ocorre na medida em que... Gente, na medida em que, expressão maravilhosa para colocar na sua redação, indica visto que, explicação. Ou seja, dois mecanismos coesivos na mesma frase. O isso, pronome demonstrativo, que retoma o que veio antes, e o na medida em que, mecanismo coesivo de explicação, que antecipa a explicação que vai vir em seguida. Isso ocorre na medida em que, ao ter acesso apenas ao conteúdo previamente selecionado de acordo com o seu perfil na internet, o indivíduo perde contato com pontos de vista que divergem do seu. A gente tem na mesma frase dois seu, que se referem à palavra indivíduo, o que é interessante. O primeiro seu antecipa a referência, faz o que a gente chama de catáfora. O segundo seu retoma a referência indivíduo, então ele faz uma anáfora. Só que ela continua a frase dela. Vamos dar uma olhada no resto? Ela continua assim: o que compromete significativamente a construção do seu senso crítico e de sua capacidade de diálogo. A expressão o que compromete introduz as consequências, é um mecanismo coesivo de conclusão, no final das contas, e a gente tem a utilização de mais dois pronomes possessivos, o seu e o sua. Vou ser muito sincera, Fernanda foi minha aluna, a gente tem contato até hoje, e eu mandei um áudio para ela no WhatsApp xingando pela repetição excessiva dos pronomes possessivos seu e sua.
um corretor um pouco mais atento poderia ter prestado atenção nisso e descontado na competência 4. Afinal de contas, a competência 4 avalia também a diversidade de mecanismos coesivos. Deu certo para Fernanda, pode não dar certo para você. O ideal é não repita mecanismos coesivos em um espaço tão próximo. Ah, Jana, mas ela vai fechar o parágrafo? Vai. E ela vai usar um mecanismo coesivo de conclusão, o dessa maneira. Podia ser dessa maneira, dessa forma, portanto, assim, e aí ela continua depois desse conclusivo. Surge uma massa de internautas, palavra que ela já tinha usado antes, mas não tem problema, não está muito próximo, alienados e despreocupados em checar a procedência das informações que recebem. O que torna, olha a expressão de retomada, o que torna, que cria também uma conclusão, uma consequência, porque veio antes, um ambiente virtual propício à disseminação das chamadas fake news. Ela encerrou o segundo desenvolvimento e aí é a hora de fazer o quê? Isso mesmo, a conclusão. Se ela vai fazer uma conclusão, ela tem que usar um mecanismo conclusivo e ela optou pelo assim. Poderia, portanto, usar o assim, dessa forma, desse modo, o próprio, portanto, o então. Qualquer conclusivo já nos agrada. Ela opta pelo assim e ela já começa a proposta de intervenção. Assim, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação, em parceria com a mídia, na educação da população. E ela usa o especialmente, que cumpre uma dupla função. Especifica o argumento anterior, é um advérbio, cria um mecanismo coesivo e ainda apresenta o detalhamento da proposta, que a gente vai ver na próxima aula, que é idealmente apresentada na conclusão devido à proposta de intervenção. Especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital. Público retoma jovens, ou seja, um mecanismo coesivo por meio, por exemplo, de um substantivo simples. Acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto sugerido na internet. Isso, que retoma tudo o que veio antes, deve ocorrer por meio da promoção de palestras. E aí ela faz uma oração explicativa. Ela coloca vírgula que explica o conteúdo e o local dessas palestras. Ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informações em fontes variadas, possibilitando a construção de senso crítico. Se você está anotando, se você está acompanhando a nossa aula com o material, vale a pena circular esse possibilitando. O gerúndio pode indicar a consequência de uma frase anterior. É o que a gente chama de oração reduzida de gerúndio. Poderia ser trocado, por exemplo, por o que possibilita. Fernanda resolveu ser neurótica e colocar uma segunda proposta de intervenção. Tá certíssimo, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Como ela vai colocar mais uma proposta de intervenção, ela usa um aditivo, ela usa um além disso, mas poderia ser além disso, ademais, adicionalmente. Cabe às entidades governamentais a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Ela optou por fazer uma frase de fechamento que amarre tudo, é por isso que ela usa o coesivo dessa forma. Portanto, será possível tornar o meio virtual, que é o que ela falou ao longo do texto todo, então ela faz uma progressão temática, uma retomada temática, um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Beleza! Nós vimos na primeira parte da competência 4 as características gerais. Nesta aula, a aplicação dessas características gerais a uma redação real, nota 1000. Você conseguiu ver que a Fernanda usa diferentes estratégias? Há pronomes possessivos, há pronomes demonstrativos, pronomes relativos, advérbios, conjunções, sinônimos e hiperônimos. A Fernanda é a prova de que, para ganhar total na competência 4, você precisa variar as estratégias argumentativas e coesivas.